Convido os irmãos que estão com a Bíblia aí nessa noite, nós compartilharmos uma palavra do Senhor. Está em Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Amém? Todos acharam? Posso ler? Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Somente até aí. Paizinho amado e querido, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Nós nesta noite queremos mais do Senhor, nós estamos famintos, o nosso espírito precisa, Pai, desse alimento espiritual. A tua palavra, Senhor, é um alimento espiritual para o nosso espírito, para que o nosso espírito possa sair daqui cheio do Senhor. É através do nosso espírito que o Senhor fala conosco, Pai. O Senhor enche nossas vidas, Pai, e através de um espírito fortalecido que nós vamos vencer todas as dificuldades desse mundo, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, pela liberdade que temos de vir à tua casa e ouvirmos da tua palavra. Que a tua palavra trabalhe a nosso favor, que a tua palavra ministrada seja, Pai, libertadora, seja, Pai, transformadora de vida, de caráter, transformadora de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nós entregamos essa palavra ao Senhor e o Espírito Santo de Deus tem liberdade no nosso meio para falar conosco. Muito obrigado por esta palavra. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aqui eu li assim, quando ele diz assim, eu estou à porta. Quem está falando aqui? Jesus. O eu aqui é Jesus. Eu, Jesus, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Todos nós precisamos de casa. O que simboliza casa? Casa simboliza lugar de refúgio. Casa simboliza lugar de abrigo. Casa simboliza lugar de família. Casa simboliza necessidade. Todos nós temos a necessidade de termos uma casa. Amados, como que eu amo a minha casa depois de um dia de trabalho árduo, cansativo, com dor em todo o corpo. Como eu amo chegar na minha casa, tomar um banho e deitar no chão da sala para esticar o esqueleto. E eu espero que você também ame a sua casa, amém? Você ama a sua casa? Amém? Glória a Deus pela sua casa. Então, o que está nos dizendo o texto aí? Então, a importância da casa. Precisamos de uma casa, precisamos de um abrigo, precisamos de um lugar de refúgio. Essa é a casa física. E Deus nos ensina, através da Bíblia, que esse mundo não é a nossa casa definitiva. Vocês sabiam? Que nesse mundo não é a casa definitiva nossa. Que nós moramos numa casa física aqui nesse mundo. Você mora num bairro tal, numa cidade tal, num endereço tal. Mas essa casa que você mora, ela é passageira, é provisória. Ela não vai ficar para sempre. Porque que a casa física, ela com o tempo, ela vai se desmanchando. Ela vai precisando de reparos. Ela vai precisando de cuidados, de consertar o reboque, nova pintura, consertar portão quebrado. Toda casa precisa de reparo. Por quê? Essa casa não vai ficar para sempre. Então nós estamos de passagem nesse mundo. Essa casa que nós moramos hoje é passageiro, é algo que vai passar. É só um período da nossa vida que nós vamos viver. Porque a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada está lá com o Senhor Jesus, amém? Porque Jesus disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Deus tem casas melhores para nós. Então nós nos consideramos passageiros nesse mundo. E que nós queremos ir para um lugar que é a nossa casa eterna, a nossa casa para todo sempre. Só que existe dois tipos de casas, tá? A casa boa e a casa ruim. Tem muitas pessoas que vivem numa casa boa. Estou falando às vezes de formato, uma casa bem construída, uma casa bem feita, bem pintada, bem conservada, bem arrumada. É uma casa bonita. E tem casas que não são tão bonitas assim, falta reboque, falta cuidado, tudo desorganizada, bagunça. Então, existe dois tipos de casa aqui na nossa terra, casas boas e casas ruins. Essas casas dependem, por si só a casa não pode fazer nada, precisa de nós para cuidarmos dessa casa, amém? Então nós precisamos cuidar das casas aqui na nossa terra, né?
Tantos aí que às vezes não têm oportunidade de ter uma casa própria. Quanto que é importante eu ter uma casa própria? Sair do aluguel, porque eu tenho necessidade de ter uma casa, um lugar para eu sair do meu trabalho, voltar, encontrar paz, encontrar harmonia, encontrar tranquilidade, sossego, amor, relacionamentos saudáveis, uma casa boa. Todos nós desejamos isso. E a promessa que Deus tem para nossas vidas através da Bíblia é que nós vamos voltar para uma casa eterna. E lá com Deus também existem dois tipos de casas: as casas boas e as casas ruins. As casas boas para aqueles que entregaram sua vida para Jesus e permaneceram até o fim. Aí é a promessa de Jesus que nós vamos morar para sempre nas casas boas. Mas e as pessoas que não quiseram morar aqui nessa terra, em casas boas, não quiseram Jesus na sua vida, andaram por seus próprios entendimentos, sua própria vontade, vai chegar lá no céu, que tipo de casa que elas vão receber? Casas ruins, casas em que não vai haver paz, que não vai deixar de haver sofrimento, casa que não vai deixar de haver agonia, desespero. Por quê? Porque nessas casas que as pessoas escolheram, porque nós escolhemos aqui nesse mundo, que tipo de casa nós queremos do outro lado da eternidade. Lá, essas casas ruins, não vai estar só nós, que não quisemos Jesus. Vai estar o inimigo de Jesus, que é o anjo caído, que nós chamamos de diabo, de Satanás. Lá ele vai estar reinando, lá ele vai estar governando, nessas casas ruins. E as pessoas que não quiseram andar com Jesus, que não permaneceram, que não perseveraram nos caminhos do Senhor, vai chegar do outro lado e vai habitar nessas casas ruins. Mas veja bem, esse texto aqui, Jesus não está falando de casas físicas, de casas de moradia que nós moramos. Lá no Velho Testamento, Deus estabeleceu também casas para que Deus pudesse morar. Ele estabeleceu o templo, o tabernáculo, que Deus pudesse fazer morada. E estabeleceu leis e regulamentos que as pessoas precisavam seguir. Só que as pessoas não conseguiam seguir os regulamentos de Deus, as leis de Deus. E não conseguiam respeitar a casa de Deus, Deus fazendo morada no meio do seu povo. Aí Deus, depois que veio e mandou Jesus, Deus mudou, falou: não, chega, não vai ser mais esse tipo de casa que eu quero. A casa que eu quero agora é dentro de nós, é dentro de mim e de você. É aí que Deus habita, dentro do meu e do teu coração. E a nossa casa representa o nosso coração. Amém? A tua casa é o teu coração. Deus habita no teu coração. Você tem deixado Deus habitar no teu coração, Jesus habitar. Você tem deixado Jesus governar. Você tem deixado Jesus ter o controle da sua vida, porque Ele é o teu Senhor. Então é isso que nós temos que entender, que quando Jesus está falando nesse texto: eis que estou à porta e bato, escutem, ouçam, se alguém ouvir a minha voz, a de quem? A de Jesus, ele vai entrar na sua casa e jantaremos juntos. Você já imaginou que maravilha? Jesus jantar junto com você na sua casa? Que privilégio! Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe nesse mundo, ir na sua casa e falar: hoje eu vou jantar com você. Você quer abrir a porta da sua casa? Já imaginou? E Jesus está dizendo aqui: se você ouvir a voz dele e deixar ele entrar na sua casa, mas não é a casa lá onde você mora, é o nosso corpo representando a casa que Deus habita, porque depois que Jesus veio, a casa de Deus é o nosso corpo. Por isso que nós devemos evitar o pecado, por isso que nós temos que fugir do pecado. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, quer dizer, obedeça a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então, primeiro, eu tenho que me sujeitar, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que deixar Jesus entrar na minha casa, no meu corpo, ele fazer morada no meu coração. Aí o Espírito Santo está habitando no meu coração, aí ele vai governando, não é mais eu. Jesus fala que quer me seguir, nega a si próprio. Você não faz mais o que você quer, você faz o que o Espírito Santo habita dentro de você, fala para você fazer. Mas para isso precisa ter sensibilidade, precisa estar com o ouvido, ó, que ele diz aqui, ó: se você ouvir a minha voz. Para ouvir a voz de Deus, precisa ter sensibilidade, precisa ter um exercício espiritual. Por isso que eu preciso vir à casa de Deus,
louvar ao Senhor, ler a palavra, entender a palavra, escutar a pregação da palavra, para que a minha fé aumente, porque eu estou fazendo um exercício espiritual. E fazendo um exercício espiritual, eu começo a ouvir a voz de Deus, porque Deus fala no nosso coração, amém? Quando Deus fala no teu coração, você tem certeza que é Deus falando. Deus fala, faz isso, você tem certeza. E porque quando Deus fala no teu coração, te traz paz, te traz tranquilidade, te traz concordância. Mas quando não é Deus falando, é outra voz, te traz ansiedade, te traz intranquilidade, te traz um monte de coisa ruim, porque não é a voz de Deus. Para ouvir a voz de Jesus, nós precisamos de sensibilidade. Nós ouvirmos a voz de Jesus, Ele promete que entrará na nossa casa, no nosso espírito, e aí seremos um espírito só, e aí teremos um só pensamento. Jesus diz, como eu sou um com Deus, vocês também serão um comigo, amém? Você deseja ser um com Jesus? Jesus também quer. Como eu falei terça-feira, nós precisamos ir até Jesus. Eu tenho que ir até Jesus. Não posso ficar esperando, não, Jesus, eu estou aqui, o Senhor vem até mim. Não, Jesus não vai fazer isso. Porque Jesus já desceu lá na casa dele, lá no céu, na pessoa de Deus, deixou o trono dele, desceu na terra, deixou a casa dele e veio até a humanidade. Ele não vai vir mais, ele vai vir na segunda vez, para buscar, para nos resgatar. Mas ele não vai mais trazer outra mensagem, uma mensagem diferente. Não, ele já trouxe as boas novas. Ele já trouxe o evangelho. Evangelho significa boas novas, boa notícia. Qual que é a boa notícia? Há esperança, há um mundo melhor, há um mundo sem sofrimento, há um mundo sem dor, há um mundo que eu serei, governarei vocês. Mas para isso nós precisamos primeiro praticar aqui. Para o dia que eu chegar lá no céu, morar na casa boa, nós temos alguém que vai, nós não vamos ser dono daquela casa, vai ser Jesus. Nós vamos estar lá só de irmão, o irmão mais velho que vai cuidar. Agora a casa aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas é eu que cuido. Nós vamos ser irmão de Jesus, nós vamos ajudar a administrar a casa dele. Ele vai estar lá conosco, né, governando a casa, só que sempre nós vamos estar em submissão à vontade dele. Amém? E Deus não quer levar ninguém obrigado para lá não, irmãos e irmãs. Deus não quer obrigar ninguém a vir. Por isso que nós convidamos tantas pessoas para vir à igreja. E elas falam, não, hoje eu tenho que ir num casamento, hoje eu tenho que ir num batizado, hoje eu tenho que ir num aniversário, hoje eu tenho que lavar minhas roupas, não dá tempo. E aí as pessoas colocam tantas desculpas e obstáculos, porque o dia é hoje, a gente não sabe que o dia é a segunda volta de Jesus. E Jesus prometeu que Ele vai voltar. E vai buscar aqueles que estiverem firmes com Deus, aqueles que estiverem perseverando, aqueles que não desanimarem. Os que desanimarem, vai ficar. Aí vai ter só oportunidade na segunda vez, que Jesus vai buscar novamente. Só que a segunda vez vai ser muito mais difícil do que hoje. Hoje nós vamos tranquilamente até Jesus. Jesus diz, vinde a mim como estáis, eu vos livrarei. Eu os tirei toda a carga de vocês. Hoje a gente vai tranquilo, hoje é de graça, hoje se dá vontade eu vou, se não dá eu não vou, hoje é sossegado. Mas na segunda oportunidade para a gente ir, voltar para casa, vai ter provas muito maiores para a gente passar. Sofrimento, vai ter que ser perseguido pelo governo, vai ter a marca lá para você poder comer, comprar as coisas do supermercado. É o que nós vimos aí recentemente aí na novela do Apocalipse aí. Que nós tivemos a oportunidade de assistir. Então, amados, a nossa casa celestial é algo que nós temos que dar mais importância. É algo que nós precisamos atentar, porque Jesus está à porta, batendo no nosso coração. Nós temos que fugir do pecado, porque enquanto nós estivermos no pecado, Deus não ouve a pecadores. O nosso espírito, Deus não se comunica com o nosso espírito enquanto nós estamos dentro do pecado. Mas quando nós deixamos o pecado e fazemos da nossa vida uma vida santa, uma vida correta, uma vida em honestidade, uma vida de busca a Deus, aí o Espírito Santo vai falar conosco. Aí nós vamos ouvir a voz de Deus, amém? Glória a Deus. Jesus jamais rejeitou alguém. Ele comeu com os pecadores, Jesus curou os doentes, falou com as pessoas que eram desprezadas, amou os rejeitados, fez milagres e muitos milagres, mas um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou foi amar o próximo, amém? E Jesus, vocês sabem quantas casas Jesus visitou durante os 3 anos e meio dele,
que ele andou nesta terra, que ele deixou a casa dele, ele veio nesta terra, ele viveu 33 anos, mas o ministério dele de pregar o evangelho começou aos 30 anos, né? E ele começou a sair por essa terra pregando o evangelho, levando o conhecimento de Deus, do reino de Deus para as pessoas. Vocês sabem quantas casas que Jesus visitou? Alguém sabe? Durante esse período de 3 anos e meio? Quantas casas Jesus visitou? Não? Então eu vou falar para você. Jesus visitou 12 casas. 12 casas Jesus visitou, né? No Novo Testamento nós encontramos a visita de 12 casas. E cada casa que Jesus visitou tinha uma necessidade. Vou mostrar para vocês cada casa dessas 12. Primeira casa que Jesus visitou foi num povoado, como se fosse Bonfim, na região de Galileia, como se fosse a região de Ribeirão Preto. Então a primeira casa que Jesus visitou está lá em João 2, do 1 ao 12, que foi no povoado de Caná, na região da Galileia, em que havia um casamento. Vocês sabem qual que é a diferença de um casamento e de um velório? Quem sabe? O que o casamento tem? Alegria. Velório não tem alegria, né? Só se for num velório de cristão. Quem tiver salvo aí tem alegria, eu já vi. Velório é alegre. Velório o pessoal cantando, mas porque sabia que aquela pessoa já tinha entregado sua vida para o Senhor Jesus. E se acabar a alegria do casamento? O casamento vai continuar? E sabe na época do casamento de Jesus, quantos dias de casamento que eles faziam? Festejavam? É 7? 7, né? Ainda é. Tradição, a cultura deles ainda é dos judeus. Casamento lá não é um dia, não. É 7. 7 dias. Já imaginou? Nossa, 7 dias festejando. Por quê? Alegria. Alegria, celebrar. É uma nova família. É um marido e uma mulher que está se unindo, santo, purificado, que tinha um projeto de vida para criar muitos filhos. E o projeto deles era criar muitos filhos, não eram poucos, não. Hoje a gente pensa de ter 1, 2 no máximo, né? Porque das dificuldades nossas do dia a dia. Mas na época deles eram muitos. Então, o que Jesus levou nesse casamento, nessa primeira casa que Jesus visitou? Jesus levou alegria. Jesus foi convidado para um casamento, juntamente com a sua mãe, juntamente com os seus discípulos, e ele foi lá. E durante o casamento, chegou um determinado momento do casamento, acabou o vinho. O vinho deixa as pessoas alegres, né? Quando você toma um pouco de vinho, mas se o vinho tiver muito álcool, né? Você fica um pouquinho, mas você sai um pouquinho mais da sua normalidade e você fica alegre, às vezes alegre até demais. E acabou o vinho. Então o que ia acabar naquele casamento? Alegria. E aí o que foram fazer? Né? Pedir socorro para Jesus. Ué, Jesus está na nossa casa, vamos pedir para Ele. Aí até os empregados foram pedir para Jesus, Jesus, faz alguma coisa, o vinho acabou, alegria acabando o casamento. O casamento ainda tem mais tanto tempo para durar aqui, vai parar, não pode. Como que não planejaram comprar o vinho necessário para o casamento todo? Jesus falou, mas o que eu tenho com vocês? Eu nem, né? Ainda não comecei ainda a fazer a obra que Deus mandou, mas aí Jesus, né, a mãe dele pediu com todo jeitinho de mãe, né? Falou, não, filho, resolve essa situação aí. O que Jesus foi lá? Mandou trazer vários jarros com água e fez uma oração e a água se transformou em vinho. O anfitrião da casa, ele traz primeiro o melhor vinho no início da festa. Então o melhor vinho é trazido no começo. Os convidados falaram para o anfitrião, nossa, mas você deixou para trazer o melhor vinho no final da festa. Mas não é, porque Jesus tinha trazido, né? Jesus tinha transformado. Jesus visitou aquela casa que estava havendo um casamento, e ali Jesus fez o primeiro milagre dele, trazer alegria para aquela casa. Então, amados, Jesus trouxe, João 2, do 1 ao 12, Jesus levou alegria, amém? Na sua casa está faltando alegria? Saiba que Jesus deseja transformar dor e sofrimento em mais pura felicidade, amém? Na sua casa está faltando alegria? Jesus deseja transformar, né, toda dor e sofrimento em mais pura felicidade. Segunda casa que Jesus visitou, casa de Pedro, aonde está Lucas 4, do 38 ao 41. O que Jesus levou na casa de Pedro? Jesus levou a cura. Jesus levou a cura. Jesus ele havia acabado de deixar os afazeres dele e falou, vou fazer uma visita na casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, o que ele encontrou a situação lá? A sogra de Pedro, né? A sogra de Pedro doente, enferma, com uma febre muito grande. Aí que Jesus falou, fica tranquilo, Pedro,
eu vou dar um jeito nessa situação. E aí, a sogra de Pedro enferma, Jesus, na hora, ele repreendeu a doença e declarou a cura daquela enfermidade. E a sogra de Pedro imediatamente foi curada. Então, quando Jesus visitou a casa de Pedro, ele curou a sogra de Pedro. Jesus levou a cura. Há alguém na sua casa doente? Chame Jesus para visitar e curar, amém? Jesus visitou a casa de Pedro e curou sua sogra. Aleluia! Terceira casa que Jesus visitou, casa em Cafarnaum. Está lá em Lucas 5, 17 e 26. E o que Jesus levou nessa casa? Jesus levou restauração. Porque Jesus, essa casa servia de pousada para Jesus durante suas viagens. E chegou uma multidão enorme. Quando Jesus tinha acabado de chegar de viagem, estava se hospedando nessa casa em Cafarnaum. Aí Jesus tinha acabado de chegar das suas viagens, da sua peregrinação. E chegou uma multidão lá fora. Jesus está aqui na casa de Cafarnaum, vamos pedir para ele curar nossas doenças, nossas enfermidades. Só que durante aquele momento que Jesus estava ali na casa, e estava ministrando a palavra de Deus ali, o que apareceu? Apareceu um doente numa maca e 4 amigos que veio trazer o doente para Jesus se curar. Mas não tinha tanta gente na porta que não dava para entrar normalmente pela porta. Os amigos de Jesus então pegaram e destegaram, tiraram as telhas e introduziram a maca do homem com uma corda e colocou ele lá no centro da casa onde Jesus estava. O que Jesus então fez? Jesus ficou admirado, tamanha fé. Aí Jesus perdoou todos os pecados daquele homem e restaurou sua saúde. Então, Jesus, visitou a casa em Cafarnaum, está em Lucas 5, 17 e 26. Jesus levou restauração. Jesus quer restaurar a saúde em sua vida e de sua família. Convide-o para entrar na sua casa hoje mesmo. Tem doença na sua casa? Tem alguma enfermidade que você acha que não vai ter cura? Jesus pode trazer a cura, amém? Glória a Deus. Quarta casa que Jesus visitou, casa de Levi. Casa de Levi. Quem era Levi? Levi era um cobrador de impostos, que as pessoas não gostavam dele, porque ele cobrava imposto. Mas Jesus não se importava com isso. Jesus comia com os pecadores, Jesus não fazia discriminação das pessoas. E o que Jesus levou na casa de Levi? Jesus levou arrependimento. Porque quando Jesus entrou na casa de Levi, que era um cobrador de imposto e que os vizinhos não gostavam dele, aí os religiosos da época, os fariseus, começaram a discriminar Jesus. Como que Jesus entra na casa de um pecador? De um homem que ele abusa do povo, ele cobra imposto, ele judia do povo, ele está sempre cobrando, e está sempre explorando o povo. E aqueles religiosos começaram a discriminar Jesus. Mas Jesus, os advertiu, eu não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Então aquele homem foi tocado por Deus, Levi, cobrador de imposto, e Jesus trouxe arrependimento, e ele se arrependeu dos seus pecados, e Jesus os perdoou. Jesus levou arrependimento e perdão àquela casa. Desde que ele entre na sua casa também, perdoe a todos pelos seus passados de pecados. Temos pecados, amados, e Jesus perdoa todos os nossos pecados, amém? Mas nós precisamos ter um coração arrependido, um coração sincero diante de Deus, para que ele entre na nossa casa e perdoe todos os nossos pecados. Lembre que eu falei no início, casa, nosso corpo físico, nosso espírito, amém? Quinta casa, casa de Simão, aonde que está? No livro do Novo Testamento, Lucas 7, 36 ao 50. O que Jesus levou na casa de Simão? Na tradição dos judeus, eles tinham que chegar, quando eles iam visitar a casa de alguém, o visitante chegava na casa de alguém, o visitante sentava na cadeira e o anfitrião, o dono da casa, chegava e lavava os pés, porque ele tinha tido uma viagem, geralmente fazia de sandálias, e aquela viagem de terra batida era cansativa, estava cheio de terra. Aí o visitante chegava na casa do anfitrião, o anfitrião na hora chamava ele e falava, vem, senta aqui, deixa eu lavar os teus pés, para que você refresque da viagem. E Simão não fez isso. Simão não fez. Quem que foi lá? Uma mulher que entrou lá na casa de Simão, pecadora, lavou os pés de Jesus, secou com o próprio cabelo, e ungiu ele com um óleo. O que então Jesus levou naquela casa de Simão? Levou a unção e o perdão. Porque mesmo aquele homem não tendo praticado
a hospitalidade. Mesmo ele não tendo, Simão não tendo feito isso, Jesus perdoou ele por ele não ter sido tão hospitaleiro, né? E ainda ungiu a casa dele e ainda abençoou a casa dele. Então Jesus pode trazer, convide Jesus para entrar na sua casa, convide Jesus para entrar na sua casa, derrame suas lágrimas a seus pés e receba o perdão e a unção do Espírito Santo, amém? Então, como Jesus foi na casa de Simão, Jesus pode ir na sua casa também, levar unção e perdão, amém? A sexta casa, agora sim a sexta, eu já tinha pulado para a sexta. Jesus visitou a casa de Jairo. O que estava acontecendo na vida de Jairo? Estava com a menina, a filha dele doente, muito enferma, né? E até perigo de perder a vida. Aí Jairo pegou e saiu da casa, saiu e foi ao encontro de Jesus, pedir ajuda para Jesus. Jesus, a minha filha está horrivelmente doente, né? Onde está essa passagem? Lucas 8, do 49 ao 56. E aí, enquanto Jesus vinha caminhando com Jairo de volta para a casa dele, a menina estava tão ruim, tão doente, que ela acabou morrendo, falecendo. Mas aí Jesus, né, teve compaixão e ele levou novamente a vida. Jesus levou vida para a casa de Jairo. Ele ressuscitou a filha dele, que estava enferma e doente e que havia falecido naquele momento. Jesus trouxe novamente vida àquela casa. Jesus pode ressuscitar aquilo que para você já morreu. Chame-o para entrar na sua casa e trazer de volta a vida. Tem alguma coisa que você sonha? Pede para Jesus. Como ele entrou na casa de Jairo, como Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou a filha dele, Jesus pode ressuscitar sonhos que às vezes a gente acha que não pode ser possível mais. Mas Jesus pode. Se deixar Jesus visitar nossas casas, ele pode novamente ressuscitar. Como ele ressuscitou a menina de Jairo, a filha de Jairo, ele pode ressuscitar e trazer vida novamente para a nossa casa, amém? Sétima casa. Jesus, casa de Marta e Maria. Está lá em Lucas 10, 38, 42. O que Jesus levou na casa de Marta e Maria? Jesus levou a sua palavra. Isso nos deixa uma grande lição, que enquanto as duas eram irmãs, a Marta e a Maria, enquanto Marta ficou ouvindo Jesus ensinar a sua palavra, só prestando atenção, Maria ficou correndo com os afazeres da casa. Nem deu importância para quem estava ali na casa dela, que era Jesus. E aí, já a Maria até falou, Jesus, o senhor não fica aí, o senhor não acha ruim que eu estou aqui trabalhando demais e a Marta fica aí parada ouvindo a tua palavra? Mas aí Jesus falou para ela, Marta fez a melhor coisa, que é ouvir a minha palavra. Amados, tem tempo para tudo. Às vezes a gente inverte, a gente tem outras prioridades e tem tempo para tudo. Deixe as preocupações de lado, peça para Jesus entrar em sua casa e ouça o que o Espírito Santo quer lhe falar. Às vezes nós precisamos parar nossos afazeres. Mas a gente fica preocupado, tanta coisa para fazer, e às vezes a gente não para um momentinho para ouvir Jesus falar conosco. Para Jesus que habita na nossa casa, quer falar com você durante o dia, durante a manhã, durante teu almoço, teu café, teu jantar. Eu não sei qual momento Jesus quer falar com você. Cada um tem um momento de ser que Jesus vai falar. E a gente às vezes não deixa. A oitava casa que Jesus visitou, a casa de Zaqueu. Lucas 19, do 1 ao 9. O que Jesus levou para Zaqueu? Jesus levou salvação. Por quê? Porque Zaqueu também era um pecador também, né? Ele era um publicano, o povo também não gostava dele. Ele explorava as pessoas, ele enganava as pessoas. E quando Jesus falou, já Zaqueu, hoje eu vou na tua casa, vou te visitar. Ele falou, nossa, que maravilha, Jesus. Zaqueu estava em cima de uma árvore, Zaqueu era pequenininho, né? Subiu numa árvore lá para ver Jesus no meio da multidão. E aí, o que Jesus falou, desce daí que eu vou visitar você hoje. E ele mesmo sabendo que ele era pecador, falou, nossa, que honra, Jesus vai na minha casa, vai visitar. E aí Jesus foi lá, e eles jantaram, Zaqueu ouviu a voz dele, e Zaqueu foi salvo, trouxe salvação na casa dele. E aí Zaqueu se arrependeu dos pecados dele, e falou, se tudo que eu enganei as pessoas, eu vou devolver tudo que eu enganei as pessoas, e vou devolver até 50% a mais do que eu enganei as pessoas. Então, houve arrependimento naquela casa de Zaqueu, e Jesus levou a salvação, amém?
Saiba que Jesus também deseja entrar na sua casa e te salvar, salvar a sua casa, salvar a tua família, em nome de Jesus, amém? 8ª casa, 9ª casa, estamos chegando na 12ª, 9ª casa, casa no cenáculo, Lucas 22, do 14 ao 22. Alguns estudiosos entendem que essa casa no cenáculo, o que Jesus levou nessa casa? Jesus levou comunhão. Jesus levou comunhão. Porque Jesus falou assim para os discípulos: vai em tal casa, nessa casa do cenáculo, e prepara ali uma mesa que nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. O que Jesus estava querendo fazer com os discípulos dele? Um momento de comunhão, um momento de adoração a Deus, em particular porque eles viviam cercados de gente, de multidões. Então ele falou: eu quero ter um momento de comunhão com vocês. E eles acreditam que essa casa aqui no cenáculo era a casa do evangelista Marcos. Segundo alguns estudiosos, que essa casa no cenáculo, onde eles se reuniram para fazer essa última ceia, para ter esse momento de comunhão, era a casa do evangelista Marcos. Então, quando você prepara o melhor para o Senhor Jesus, sua vida e família se enchem de comunhão e presença de Deus. Amém? Quando você prepara o melhor para o Senhor Jesus, sua vida e família se enchem de comunhão e presença de Deus. Aleluia. E a 10ª casa, casa de Caifás. Casa de Caifás, Jesus não foi voluntariamente. Ele não foi porque ele quis. Ele foi porque ele estava preso. Caifás era o grande sacerdote, era o maior de todos os religiosos que existiam na época. Era o maior de todos. Era o chefe de todos os sacerdotes, né? E ele não foi lá, porque ele estava preso, ele foi levado até lá. Para que ele foi levado até a casa de Caifás? A passagem está em Mateus 22, 57, né? Até o 68. Jesus foi levado para ser julgado. Jesus foi levado à casa de Caifás para ser julgado. Muitas vezes na nossa própria casa, levantamos a voz para julgar nossos familiares e pessoas que estão ao nosso redor, sem perceber que Jesus está ali conosco. Então, muitas vezes, a nossa casa, o nosso corpo físico, nós julgamos tanto familiares como pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes, a gente vai pela primeira impressão, ou a gente vai pelo que a gente ouviu os outros dizer, e a gente acaba julgando. Como também, na casa de Caifás, o grande sacerdote, e Jesus foi levado lá para o grande sacerdote julgar ele, para dizer que Jesus estava errado, que Jesus estava se comparando a Deus. Então eles levaram ele lá para ser julgado, e Jesus aceitou. Jesus permaneceu quieto, né? Porque estavam acusando Jesus com mentiras e com falsidade. Então Jesus também entrou na casa de Caifás, mesmo contra a vontade dele. Faça uma reflexão, uma avaliação, uma meditação. Como eu tenho julgado o meu próximo? Será que Deus está se agradando da forma que eu falo, às vezes, do meu pai, da minha mãe, do meu namorado, da minha esposa, do meu marido? Às vezes nós temos que vigiar, porque isso desagrada a Deus. E às vezes a gente está agindo como aquelas pessoas daquela época. Estamos julgando o Senhor Jesus, amém? Terminando, a 11ª casa em Emaús. O que é Emaús? Era um povoado, como se fosse aqui o distrito de Cravinhos. Emaús. O que Jesus levou em Emaús? Jesus levou visão espiritual. Que Jesus havia ressuscitado, já havia sido pregado na cruz, já tinha morrido, e depois do 3º dia Jesus ressuscitou. E aí Jesus começou a andar novamente com os discípulos. Só que os discípulos não estavam reconhecendo Jesus. Ele andava normalmente ao lado dos discípulos no caminho de Emaús ali, e falando, indo para o povoado ali, os discípulos voltando para a casa deles, e eles comentando o que estava acontecendo, e Jesus, nossa, mas o que está acontecendo aí? Mas você não viu? De onde você é? Você não está sabendo que Jesus, o justo, o santo de Deus, foi crucificado? E aí Jesus ficou quieto, eles não estão me reconhecendo. Até que Jesus chegou na casa dos discípulos, e se revelou, e abriu os olhos espirituais dele, mostrando para eles que ele era o Jesus ressuscitado. Amém? Jesus quer abrir a nossa visão espiritual da sua família, para que todos vejam que ele vive em você e está entre nós. Amém? As pessoas precisam ver Jesus em nós. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, para que Jesus se revele através da nossa vida e nossos familiares, ver que a nossa vida é diferente, que a nossa casa está diferente. A nossa casa, nosso corpo, nosso ser. E as pessoas precisam falar bem, falar, nossa, como que você mudou, como a sua família, como você é uma pessoa diferente, porque a tua casa tem sido habitada por Jesus, amém?
Porque Jesus visitou na sua casa também, como ele visitou a casa dos discípulos naquele dia. A última casa. Demorou? A última. Casa dos discípulos. João 20, 19 e 23. O que Jesus fez ali na casa dos discípulos? Jesus derramou do seu Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Os discípulos, depois que Jesus morreu, e Jesus saiu do meio deles, os discípulos começaram a ficar com medo. Foi, e agora? O mestre foi embora. E agora? O rei vai mandar nos matar. Eles ficaram com medo. E eles se reuniam com medo, escondiam. Ele ia nas casas deles, ficava tudo escondido. Fechava as portas, fechava as janelas. Falava, nossa, não podemos, né? Nem põe a cara aí fora, porque se eles souber que nós estávamos seguindo Jesus, nós vamos morrer também. E ficaram morrendo de medos. E aí quem que apareceu para eles, na casa deles? O próprio Senhor Jesus, né? Jesus entrou na casa deles e acalmou. E falou, não, soprou o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. E o Espírito Santo na vida deles trouxe calma, trouxe coragem, trouxe ousadia. E às vezes é isso que nós precisamos em certos momentos da nossa vida. Que nós possamos ter coragem, nós precisamos ser valentes em certas situações. Porque, sinceramente, quando a situação está difícil, é muito fácil falar assim, eu vou chutar o pau da barraca. E vou derrubar tudo. E vou embora. E vou largar. E vou não sei o quê. E vou fazer isso. Mas o verdadeiro valente, o verdadeiro homem e mulher de Deus, aquele que suporta o momento difícil, suporta a situação difícil, e crendo que Jesus derrama do teu Espírito Santo. Você está sem paz na sua vida? Você está sentindo que o seu dia está atribulado? Ora, fala com Jesus, Jesus, derrama do teu Espírito Santo. Jesus, me dá a tua paz, somente a tua paz, eu já vou ter sossego, já estou tranquilo. E muitas vezes nós não paramos durante o dia para pedir o derramar do Espírito Santo. Derramar do Espírito Santo não é só na igreja nos domingos. Derramar do Espírito Santo é 24 horas. Porque o diabo é 24 horas. Ele não para de nos perseguir. E se nós não tivermos revestido com o Espírito Santo 24 horas, nós não suportamos. Não suportamos viver nesse mundo, não suportamos levar o Evangelho para a vida das pessoas, não suportamos as nossas próprias tentações, as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias deficiências, que nós somos fracos. Mas tudo posso naquele que me fortalece, amém? É quando eu sou fraco, que se eu tiver com o Espírito Santo, aí é que eu sou forte. Mas eu preciso ter o derramar do Espírito Santo sobre a minha vida. Saiba que naqueles dias em que você está sozinho, com medo, as portas fechadas, o Senhor Jesus está com você e envia o seu Espírito para acalmar o teu coração. O Espírito Santo é tudo, amados. Como eu li aqui em Apocalipse, escute, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. 21. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao meu lado, do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Então eu li aí Apocalipse 3:20, né? Seja qual for sua necessidade, o Senhor Jesus continua batendo a porta para entrar e transformar sua vida e seu lar. Basta que você o convide nesse momento, por meio de uma simples oração. Lembre, oração, falo com Deus. Eu não preciso esperar um irmão para orar por mim, eu não preciso esperar o pastor orar por mim, eu tenho que ter atitude. Eu busco em oração, eu busco a solução das minhas dificuldades, das minhas deficiências, dos meus problemas, somente com Deus, com o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E Ele vai ajudar, amados. Ele vai ajudar você a vencer. Parece, às vezes, que é muito difícil. Uma coisa é nós ouvirmos, às vezes, a pregação do Evangelho, ouvirmos a palavra, estudarmos a palavra, aprendemos a palavra, mas na hora que nós chega amanhã, na segunda-feira, como que vai ser o nosso dia? Como que nós vamos vencer? Se nós não deixarmos aquilo que nós ouvimos no domingo penetrar na nossa mente, para que a gente entenda, porque a nossa fé tem que ser racional, nós temos que entender o que a palavra diz. Se Deus falou aqui, se Jesus disse que Ele visitou 12 casas, e Ele transformou essas casas, conforme a necessidade de cada casa, Jesus não pode visitar a nossa casa hoje?
E não pode transformar nossas vidas? Mas é um processo. Não é algo que acontece num simples piscar de olhos. Há um preço. Deus não vai fazer a obra se não houver busca. Como eu disse na terça-feira, se eu não ir até Ele. Eu tenho que ir até Deus. Eu tenho que buscar. Eu estou com problema? Estou. Eu estou com dificuldade, amados, coisa simples. Eu tinha dificuldade de falar aqui na frente com vocês. Eu pedi para o Espírito Santo. Espírito Santo, me capacita. Falar com as pessoas. Porque no início também eu vim aqui à frente, eu tremia. Mas com o passar do tempo, você vai praticando, você vai exercitando, você vai pedindo para o Espírito Santo. E aí ele capacita. Ele que vai nos capacitando. Então é uma coisa a gente ouvir a palavra, a gente acha bonito o evangelho, a gente acredita, a gente tem fé, mas na hora que a situação pega, a gente fala, eu não estou vendo o resultado. E muitas vezes a gente só acha que eu só posso buscar Deus se eu tiver resultado. Se Deus não fizer um milagre na minha vida, não compensa buscar Deus. Se eu não ver transformação na minha mulher, eu não vou buscar Deus. Se eu não ver transformação na minha finança, eu não vou buscar Deus. E não é assim. Independente do que acontecer, independente do que Deus vai fazer, eu tenho que buscar Deus. Porque sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós somos pó. Nós vamos voltar para o pó. E a nossa casa, o nosso espírito, onde que ele vai morar depois? Lembra que eu falei no início? Casa boa e casa ruim. Que tipo de casa você quer morar? Que tipo de casa você quer ter aqui nessa terra? Se você, aqui conforme eu li, se quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Lembre-se, igreja não é o salão. Igreja somos nós, o templo, a casa do Espírito Santo de Deus. Amém?